Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome nessa manhã. Paizinho, não nos deixa perder o coração de criança. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa perder esse coração inocente, esse coração perdoador e esse coração tão cheio de fé. Amigo Espírito Santo, te agradecemos pelas jornadas diárias de conversa. Oh, te agradeço, querido amigo, pelas palavras, pelos ensinamentos e pela direção. Queremos declarar que reconhecemos que esta casa é a tua casa. E aqui tu tens liberdade porque a casa é tua e nós somos gratos porque aqui podemos estar para cultuar o teu nome, para glorificar o teu nome e para viver intensamente ainda mais na tua presença. Entendemos que temos que viver na tua presença todos os dias, que temos que ser igreja onde estivermos. Mas é muito bom quando estamos aqui no ajuntamento dos santos e te agradecemos por isso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, vou pedir que você, por favor, você possa abri-la. Se você está com sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, que você possa acessá-la também. E nós vamos ler um trecho no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico amado São Lucas. Lucas 18, verso 15 ao 17. Eu vou estar lendo aqui na versão King James Fiel. Eu até disse aos meninos da mídia que eu ia ler na NAA, mas ontem eu fui pregar ali em 7 de abril. E mexendo nas minhas Bíblias, eu tenho um bocado de Bíblia. Eu vi essa Bíbliazinha fininha, eu amo tanto essa Bíblia. Foi um querido amigo que eu amo tanto, que me mostrou ela pela primeira vez, o pastor Felipe Valadão, há anos atrás. E quando ele me mostrou, eu falei assim... Ele me chama de primo, né? Eu chamo ele de primo também. Eu falei, primo, nunca vi, é tão legal, porque ela é fininha e ela é maleável, é fácil da gente levar para qualquer lugar. E a linguagem é tão boa. Lembrei dele agora, Deus abençoe o pastor Felipe, pastora Mariana, pastores que eu amo demais, que são amigos meus e da minha casa. E aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 15 a 17, está escrito assim: e eles traziam também criancinhas, para que ele as tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Verdadeiramente eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra. Entendemos, Senhor, que a Bíblia é a Tua palavra. Entendemos, Senhor, ainda mais que ela é a constituição do Teu reino. E nós agradecemos porque nós podemos voltar à Tua palavra para buscar, Senhor, conforto. Podemos mergulhar na Tua palavra para buscar repreensão. Podemos nos debruçar sobre a Tua palavra para buscar direção e conselho. E nós te agradecemos porque temos acesso à Tua palavra. Aplica a Tua palavra lida aos nossos corações. E te peço nesse momento, Senhor, que unja os nossos ouvidos, todos aqueles que aqui estão, aqueles que nos ouvem e aqueles que um dia vão ouvir essa mensagem. Toma, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes cativas a Ti, para que nós possamos entender tudo que Tu quer falar conosco neste dia e que nós possamos aplicar a partir deste dia. Em nome de Jesus. Amém.
Pode se assentar, por favor. Eu agradeço aos levitas do Senhor. Obrigado por serem tangedores e atraírem a presença de Deus para este lugar. Eu falei há 2, 3 semanas atrás, acho que foi isso. Acho que há 3 semanas atrás eu comecei a falar, eu falei que era algo que a gente ia falar a partir de 2025. Mas foi uma mensagem que entrou no meu coração e me incendiou. Esse tema de reino de Deus. E eu conversando nas minhas conversas diárias com o Espírito Santo de Deus, nas minhas orações, falei: Senhor, eu não consigo aguardar 2025. E já ali no final de 2024, a gente já começou a dividir um pouco daquilo que Ele tem me dado sobre reino. E cada dia que eu me debruço mais na palavra e estudo mais, eu me apaixono mais por esse tema que é tão vasto e tão lindo. E na quinta-feira passada, na quarta para quinta-feira, mais ou menos, logo depois do culto da virada, e a gente falou que esse seria o ano da habilitação, para que a gente possa habilitar pessoas, para que possam também ir por todo mundo e pregar o Evangelho do Reino. Esse texto começou a gritar dentro de mim. Eu falei: Senhor, eu já entendi. Quando Ele fica comigo nesse sentido, Rogério, é porque Ele quer que eu vá estudar o texto. Eu falei: Senhor, eu já entendi, já estou rendido e eu vou estudar esse texto. E eu comecei a estudar esse texto ali um pouquinho na quinta-feira. E na sexta-feira passada, anteontem, nós tivemos a primeira vigília do ano. E eu glorifico a Deus por aquele momento que a gente viveu aqui neste lugar, de sexta a 11 da noite até sábado 5 da manhã. Porque quem esteve aqui sabe o que nós vivemos aqui neste lugar naquela madrugada de sexta para sábado, de anteontem para ontem. Foi algo poderoso e dos céus. Foi tremendo. E aí eu já comecei na sexta-feira a escrever algumas coisas que Deus estava me falando sobre esse texto. E na madrugada inteira, na vigília, eu estava ali sentadinho e o pastor Zé estava ali atrás de mim. De vez em quando eu cutucava ele, eu falei: Zé, veio mais. Ele falou: o que? Eu digo: download, Zé. E eu sentava e Deus falava comigo e eu ia escrevendo. E aí, num determinado momento, eu vou só explicar isso para que a gente entre na mensagem. Num determinado momento ali da vigília, eu falei: Deus, é de Ti mesmo, né, Senhor, que eu estou recebendo, né? Comentei até com o Zé, falei: Senhor, é de Ti mesmo, porque é um negócio meio diferente. E ali, a penúltima ministração da vigília, já às 4 da manhã quase, foi de Léa. Léa, você está aí, Léa? Está aí? Pastor Luquinhas está aí, não está aí? Ah, está servindo lá fora. Mas ela veio na filmagem. A Bíblia diz: a quem honra, honra. E eu queria fazer menção ali todas as mensagens foram poderosas de Deus. Mas quando Léa trouxe a mensagem que o Senhor deu a ela, Ele disse: a cada estação, o Senhor traz porções novas de revelação, nova, sendo redundante, da palavra dEle. Falei: Senhor, então, eu entendo que é uma porção nova e eu vou entregar. E aquilo me encorajou, e no sábado eu saí daqui, Jadson, cheio. Falei: é isso mesmo, o Senhor me entregou. E aí no sábado de tarde eu falei: mas eu vou olhar se algum comentarista ou algum exegeta bíblico já foi nessa linha, né, procurando uma validação que eu já tinha recebido na vigília. E ninguém veio nessa linha. Eu disse: Senhor, mas eu vou assim mesmo. Quando eu comecei a ler esse texto, eu desenvolvi esse hábito, esse costume, assim como o Jadson falou aqui no momento da oferta, de quando eu vejo alguma palavra que o Senhor me incomoda em relação àquela palavra específica, não é uma mensagem, não é uma palavra na Bíblia, eu gosto de olhar no original qual é o significado dela. E aí eu li esse texto, e quando a gente leu aqui na King James Fiel, ele fala criancinhas, criancinhas e criancinhas. Mas como eu estou fazendo minha leitura anual da Bíblia esse ano na NAA, todo ano eu gosto de fazer a leitura anual da Bíblia numa versão diferente. Já fiz na Almeida Corrigido e Fiel, na Almeida Revista e Atualizada, já fiz na NVI, já fiz na NVT, já fiz acho que na King James também, e agora estou fazendo na NAA, que é uma Bíblia que eu não conhecia, Nova Almeida Atualizada. E na NAA o texto está assim: traziam também as crianças a Jesus, para que eles a tocassem, para que eles a abençoassem, mas os discípulos, a ver isso, repreendiam Jesus, porém chamando as crianças, mais uma vez, para junto de si, deixe que os pequeninos venham a mim,
E não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E antes de eu falar de palavra a palavra, a beleza desta passagem é observar quando ela aconteceu e onde ela aconteceu. Esse fato aconteceu, Jesus no caminho para Jerusalém. Jesus em marcha para a cruz, indo para cumprir o propósito dele. Aí é lindo quando a gente fala assim, né? Indo para cumprir o propósito do Messias. Mas no português mais raso, ele estava caminhando para a morte. Ele estava indo para morrer. E mesmo indo para morrer, ele parou onde tinham fariseus, saduceus, mestres da lei, pessoas importantes, pessoas da sinagoga. Ele falou: para tudo, deixa o acesso aos pequeninos. No momento que ele podia dizer: não, mas nesse momento de angústia eu estou caminhando para a morte, eu vou para a plenitude do propósito, cumprir aquilo para que eu vim aqui na terra, mas para tudo e deixa os pequeninos virem a mim. Ele podia chegar naquele momento e dizer: eu não tenho tempo a perder com crianças, tragam só os adultos, tragam só aqueles que vão reproduzir a mensagem do reino, tragam aqueles que já tiveram um entendimento, para que eu possa derramar mais uma porção, porque meu tempo está chegando. Ele disse: não, deixe vir os pequenininhos, porque deles é o reino. Este foi o momento, nesta jornada para o Gólgota, na jornada para Jerusalém, onde culminaria na morte dele, para que a gente entenda o contexto de como aquilo se passou e de como essa mensagem foi entregue. Agora a gente vai para as palavras. Traziam também, como eu fiz aqui no esboço na NAA, já li na King James: deixai vir as minhas criancinhas. No esboço eu copiei na NAA: traziam também as crianças a Jesus para que ele as tocasse. Falei: Jesus, me mostra o que é que tem aí, Deus. E aí, crianças, na primeira parte, na parte A do texto, do 15, trazei também as crianças. Quando eu li, me chocou. Porque a gente vai ver mais embaixo que crianças é paidion do grego, mas essa primeira parte, a primeira porção, a parte A do versículo, não está escrito paidion, está escrito: deixai também as brefos vir até mim. E no significado dela é criança não nascida, embrião, feto. E também se aplica a criança recém-nascida ou a lactente. Falei: meu Deus, se a criança é não nascida, a gente está falando de mulheres grávidas. Mulheres que estão carregando vida. Ou já avançando um pouco, alguém que está carregando algo novo. Já tem gente que está começando a entender, eu gosto assim. Traziam também brefos, criança não nascida, embrião, feto, criança recém-nascida, infante, bebê, lactente, aquele que ainda mama. Então era um conjunto. Eu lembro, tempo quando eu era mais novo, que eu vivia muito no ambiente de fazenda, amo fazenda. E eu já declaro aqui direto: Senhor, quando o Senhor quiser me dar uma fazenda, Pai, eu recebo em nome de Jesus, que eu amo esse ambiente. Teve alguém que recebeu também, eu recebo também, meu irmão, eu amo o ambiente rural. Já tive quando eu era mais novo, hoje não tenho, e digo a Deus direto: Senhor, é um tempo que eu gosto, eu vou ali passeando, meu Deus, aquele cheirinho, eu gosto. Lá vai ser um ambiente bom para estudar também a Tua palavra, papai, eu quero. E eu lembro, na fazenda, eu lembrei isso aqui, eu vou compartilhar, que tinha um senhor que era um vaqueiro. E quando ia passar algumas coisas assim, da vacaria passando e tal: você vai passar quem aqui? Isso aqui vai passar de mamando a caducando. Eu digo: entendi. Aqui não era bem de mamando a caducando, mas era de recém-nascido também, aqueles que mamavam, crianças maiorzinhas. Eu falei: Senhor, mas me mostra mais coisa, Deus. E quando eu continuei no versículo, traziam também aquelas crianças, e aqui na primeira parte do versículo é brefos, aquele embrião, feto, ou seja, mulheres grávidas carregavam vida. E a gestação é algo que tem várias fases. Se a mulher está com 2, 3, 4, 5 semanas, você não consegue nem identificar que ela está grávida. Se ela já está lá com 30 semanas,
35, 38, já perto de ter bebê, você sabe, porque a barriga já está grande e é aparente que ela está carregando algo. Mas boa parte da gestação você não consegue identificar, a não ser que ela comunique: eu estou grávida. E a ciência se multiplicou e hoje a gente tem testes, até domésticos, em casa faz o teste. E eu falei: Senhor, eu entendi que tinha também mulheres grávidas nessa situação. Mas o que mais, Deus? E aí foi: e para que Jesus, em algumas traduções fala abençoasse, mas no original era para que Jesus as tocasse. E aí você pode dizer: não, mas para abençoar você precisa tocar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Sim, mas você vai entender agora a profundidade do que está dizendo aqui. E o tocasse do original é aptomai, firmar-se em, aderir, apegar-se, tocar. E aí, na própria explicação do texto, ele vem: mulheres e certos tipos de comida parecem ter sido as coisas que não deveriam ser tocadas. Por isso, o celibato e a abstinência de certos tipos de comida e bebida não eram recomendados. Tocar alguém. Aí começou a fazer um pouco mais de sentido, porque os discípulos estavam naquela polvorosa: não, se afasta, ele não vai chegar, ele não vai tocar. Jesus era um mestre, era um professor, conhecia da lei, e eles sabiam dos costumes levíticos, e eles não sabiam se as mulheres não estavam aparentando um estado gestacional avançado, se elas não estavam num período de impureza ou não, e elas estavam chegando e ele estava tocando. E ele se afasta, não deixa. E Jesus: deixa vir a mim. Meu Deus. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. E o lindo é que quando eles repreendiam, Jesus, porém, chamando, dizia: vem para junto, vem. Deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino. E aí já nesse pequeninos na frente, aí sim ele dá também o conceito de criança já numa outra idade, num outro período. Do original grego, pai de homem, criancinha, menino pequeno, menina pequena, infante, crianças, pequeninos. Também diz recentemente nascido, ou criança numa idade um pouco mais avançada, mas criança no sentido geral. Aí aqui a gente pode aplicar, apesar de ser criança de mamana caducando. Mas a primeira, brefos, ele fala de feto, de embrião. E o lindo é que ele fala de embrião na tradução original, e de feto, ou seja, recém-concebido, e em vários estágios gestacionais. E ele disse: deixe vir em mim, porque de tais é o reino. Em verdade lhes digo, quem não recebeu o reino como uma criança, de maneira nenhuma entra nele. Primeira coisa que ele falou comigo, primeira não, a gente já falou tantas coisas que ele falou comigo. Uma das coisas que ele falou comigo nesse texto foi: quem não deixar o reino entrar nele, não vai poder entrar no reino. Quem não deixar o reino entrar nele, não vai acessar o reino. Assim como ficou claro para mim, e é isso que eu disse que eu não vi em ninguém, nenhum exegeta nada, eu tenho certeza que não foi porque não era prestação. Não que eu seja melhor que ninguém, mas Deus me deu isso, eu falou: eu vou dividir essa porção. Assim como Jesus estava tocando ali em mulheres com crianças, gestando crianças, porque brefos, já falei, embrião, feto, não nascido, também recém-nascido, lactente, assim também. Como ele estava tocando nessas pessoas, com crianças no ventre, para abençoar e declarando: é delas o reino, é delas o reino, é delas o reino, é delas o reino. Quem não receber assim, de maneira nenhuma adentrará este reino. Quem entendeu? Vai entender agora. Tem gente que diz que entendeu por fé, né? Tem gente que entendeu, tem gente que entendeu por fé. Vai entender todo mundo agora, todo mundo vai entender. Quem não deixar o reino entrar, não vai poder entrar no reino. Mas entrar em que sentido? O reino é algo que você precisa gerar dentro de você. E para você gerar alguma coisa, tem um tempo para que aquilo nasça, venha ao mundo. Você precisa carregar o reino dentro de você e ir nutrindo e cuidando deste reino dentro de você, para que no momento certo você venha mostrar ao mundo aquilo que você já carregava há um tempo.
Aleluia. Glória a Deus. Precisamos gestar, precisamos ter um tempo de gestação do reino com reino e no reino para entrarmos no reino. Mas lembrando que depois que a gente gesta, depois que a gente gera aquilo dentro da gente e que ele nasce, a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar daquilo que a gente trouxe ao mundo. A gente precisa cuidar da mensagem do reino, para que ela venha a crescer, para que ela venha a atingir maturidade, e a gente possa avançar com ela, e levar ela, como está lá em Mateus, até os confins da terra, para que todo mundo ouça o evangelho do reino, e o Messias volte. Mas quando a gente começa a olhar isso, algumas coisas chocam. Quem estava impedindo o acesso daquelas pessoas a Jesus não foi a equipe de segurança, não. Não foi a equipe que estava sendo treinada do voluntariado, não. Quem estava impedindo o acesso eram os que tinham mais intimidade e comunhão com o Messias e caminhavam com Ele noite e dia. Eram aqueles que conheciam Ele na intimidade, eram aqueles que conheciam a essência de quem Ele era, eram aqueles que conheciam o que Ele carregava, eram aqueles que sabiam qual era a missão dEle, e eram aqueles que não tinham entendido até então e estavam pedindo para que as pessoas com aquela condição não chegassem. E muitas vezes, no nosso meio, isso acontece também. Quem estava impedindo o acesso a Jesus são justamente os que estavam mais perto, os que caminhavam com Ele, indicando que nem sempre aquele que caminha mais perto vai ter um entendimento primeiro ou mais rápido. Às vezes tem alguém que não está caminhando junto, mas já está pegando o entendimento, já está praticando. E tem gente que caminha com a gente no dia a dia e não entende. E não tem nem, eu não sei se por vergonha ou por quê, não tem nem a atitude de chegar, não entendi. E começa a tomar atitude baseada naquilo que ele acha, ou baseada em tradições antigas, e começa a impedir o acesso de pessoas de viverem um novo. Não meça a atitude do reino na régua do mundo. Recentemente nós falamos sobre isso. O casamento é algo que foi criado por Deus, só para ilustrar o que a gente está falando. Não é o tema da mensagem de hoje. Apesar de que já falei que reino é uma mensagem ampla. O casamento é algo criado nos céus, algo criado por Deus. Deus disse, unirei aqui os dois, e vão ser uma só carne. Aí a gente pega algo que Deus criou, que é do reino, e começa a colocar dentro de uma régua ou de um invólucro do mundo. É contrato pré-nupcial, é isso, é aquilo, se não der certo, não tem se não der certo, meu irmão. Se você é do reino, se ela é do reino, unir tem que dar certo. Agora a gente não pode pegar algo criado por Deus, no padrão do reino dos céus, e querer colocar num invólucro ou num padrão criado na terra. Nós, como embaixadores do reino, é que temos que influenciar e mudar o padrão que aqui está. Nós somos embaixadores de Deus, carregamos a mensagem do reino, e aonde a gente chegar, a gente tem que mudar o ambiente para que aquele ambiente seja influenciado com a cultura do céu. Mas os que estavam mais próximos, os discípulos, não tiveram aquele entendimento naquele momento. O julgamento daqueles que estavam mais próximos era de que de repente o próprio Jesus não sabia que ele não poderia tocar. Às vezes as pessoas mais próximas são aquelas primeiras a julgar. Será que ele não está entendendo? Mas importa mais obedecer do que agradar, mesmo que seja aqueles que estão mais próximos. Eu glorifico a Deus porque no dia de entregar essa mensagem, hoje de manhã, quando eu terminei minha leitura anual da Bíblia, eu estava fazendo minha devocional. E estou fazendo 2 livros de devocionais diferentes. Um que eu já tinha um desejo de fazer, que eu nunca tinha feito, que todo mundo conhece, a maioria conhece, já faz, que é o Café com Deus Pai. Comecei a fazer esse ano, 2025.
Deus abençoe o pastor Júnior Rochirola. E aí comprei ele, conversando com um querido amigo que eu amo demais aqui da igreja, que é Inaldinho. E Inaldinho chegou para mim assim: você conhece o Priorize Deus? Eu falei: não, pastor Michel Simplício. Ele falou: irmão, fiz ano passado tremendo. Comprei ele também esse ano. Deus abençoe o pastor Michel Simplício. Bênção também o devocional dele. E os dois corroboraram com a palavra que eu ia dar hoje. Tipo assim, não desanime, vá, avance. E do Café com Deus Pai disse assim: toda vez que Deus te dá algo grande, fique tranquilo, vai ter muita gente para criticar. Eu falei: eu estou tranquilo não. Que a mensagem do reino é de que tamanho? Do reino de Deus. Já estou tranquilo. Quem estava impedindo o acesso a Jesus foi quem estava mais perto. O julgamento desses que estavam mais perto era de que o próprio Jesus não sabia que não poderia tocar. A legalidade e a religiosidade cega ao ponto de achar que o próprio Messias não sabia mais distinguir o que era certo e o que era errado. Eu vou repetir. A legalidade e a religiosidade cegou ao ponto de eles acharem que Jesus não sabia o que podia e o que não podia fazer. Durma com a cabeça inchada hoje. Está explicitamente escrito: brefos, embrião. E o embrião não vive só, o embrião vive dentro de alguém. E esse alguém é uma mulher. Ficou claro que existia no meio deles mulheres grávidas, em diferentes estágios de gestação. Aquela que já se mostra grávida é aquela que está começando. Para obter, ou para ter uma aparência, ou por ter, na verdade, uma aparência que leva a conclusões incertas, como impureza, elas foram impedidas no primeiro momento de se aproximar. E só chegaram depois que Jesus tomou a palavra e disse: deixai vir a mim. Deixai vir a mim, não impeçais. O entendimento que o Senhor me trouxe nessa passagem é que o que nós carregamos, por mais que a multidão ainda não esteja enxergando, é que nos momentos decisivos nos dará acesso. A multidão pode não estar vendo, os que estão próximos podem não estar enxergando, mas aquilo que a gente carrega é que nos dá acesso a Ele, e que nele nos teremos acesso ao reino dEle. O que eu e você carregamos nos garante acesso. O que eu e você levamos é o que nos dá acesso. E a gente pode carregar em vários estágios diferentes, num nível que as pessoas já conseguem enxergar, já começam a ver: olha o que ele leva, olha o que ela carrega, olha o que ele tem, olha a porção que Deus tem, olha a porção que Deus entregou. Ou num momento tão inicial, tão embrionário, que ninguém está vendo, mas já está dentro de você. Nós carregamos, por mais que a multidão não veja. Momentos decisivos nos dá acesso. E hoje, pensando sobre isso, eu me lembrei de uma coisa. Não são todos os países do mundo que têm isso. Hoje já muitos. Mas no Brasil, por exemplo, nós temos legislação específica, que em lugares de grandes ajuntamentos e onde há espera, banco, repartições públicas, aeroporto, embarque, quem carrega, entra primeiro. Porque você carrega algo dos céus, você tem acesso, e acesso prioritário. Mas você tem que acreditar. E a gestação é algo tão lindo, que você chega para uma mulher que nunca teve filho, quando ela engravida, do nada, alguma coisa diferente aqui. Aí o homem, né, muitas vezes, ô Senhor, desculpe meu português, mas foi a palavra que me veio. O homem muitas vezes tapado, né? Negases não? Irmão, foi um pum do bebê então. Quando a gente carrega algo, nós temos acesso e temos prioridade no acesso. Acesso e prioridade no acesso. Receber o reino como criança não é somente ser inocente.
mas sim ser completamente dependente de Deus. Toda a vida de uma criança, toda a vida de um menino, de uma menina, de uma criança, de um infante, é baseado na confiança. Quando a gente é jovem, quando a gente é pequenininho, quando a gente é criancinha, a gente nunca duvida que vai ter uma próxima refeição. Irmão, eu vejo isso hoje com os meus filhos. Eu tenho um de 15 e um de 7. Acaba de comer café da manhã, comeu um bocado. A gente vai almoçar o quê? Ele tem certeza que a próxima refeição vai vir. Ele não sabe quem vai cozinhar, se vai ter gente na cozinha, se você vai pedir iFood, não interessa. Ele sabe que no momento que a fome chegar, a comida vai estar lá. Crê e ponto. Meu Deus. Eles vão à escola com a certeza que eles estão indo seguros. E eles vão para a escola com a certeza que eles vão voltar para casa. Se você chegar para uma criança e dizer assim, e se no seu caminho para a escola o carro batesse, se o carro virasse, se você morresse, se você atropelasse, não sei o quê. Isso buga a mente da criança, irmão. Ela tem certeza, ela não acha não. Eu vou para a escola e volto. Que nem o pai da fé. Quando Deus chegou para ele e disse, me dê o teu filho, o teu único filho a quem tu ama, Isaac, me ofereça ele e sacrifique. Ele chegou para os moços e disse, eu vou com o menino adorar. E ele sabia que ele tinha que matar o menino. E vou descer com o menino. Ele sabia que ele ia entregar. Porque Deus pediu. E se chegasse ao ponto dele sacrificar, Deus ia ressuscitar o menino. Mas a fé dele era inabalável. Ele velho, voltou a ser criança. Teve um coração de uma fé inabalável. Meu Deus. Eu acho lindo porque quando a gente chega em casa e começa a especular. Não, pensando nas férias, a gente viajar para algum lugar. Irmão, a Adislanete tem 15. Aí ele já fala, que legal, vamos para onde? Qual vai ser o lugar? Olha a diferença. Os meus filhos, a diferença são de 8 anos. Um tem 15, outro tem 7. O de 15, que legal, vamos para onde? Já abre o telefone no Google, que legal, tem não sei o quê, tem isso de atração e tal. O pequeno some. Daqui a pouco ele vem com a malinha do Mickey. É o quê, Mateus? Estou com a mala pronta. Irmão, nós estamos decidindo o destino. Nós não compramos passagem. Nada disso ele conecta. E você fala. Você acaba ali. Estou com a mala pronta. Ele pegou, vai ter viagem. E creu. E Deus está te dando sinais, te mostrando as coisas. E você, quando é que vai ter a mala? Faça a sua mala por fé. Tem que estar dentro de você. O reino tem que estar dentro de você. O reino tem que estar dentro de você. Independente se é um embrião ou já está numa gestação avançada, se mexa por fé. Se não entender nada, só lembre disso aqui, ó. Estou com a mala pronta. O menino, ele é obediente por natureza. A criança, ela é obediente por natureza. Na verdade, muitas vezes desobedece. Protesta contra o pedido dos pais. Mas o instinto natural da criança é obedecer. Ela sabe o que ela deve fazer. Às vezes ela testa, mas ela sabe o que ela tem que fazer. E ela se entristece quando ela desobedece. Porque o instinto da criança é obedecer. No coraçãozinho dela, a palavra dos pais é lei. E é lindo quando você consegue ver se sua casa tem câmera, alguma coisa, e você vê os filhos falando, faz isso aqui. Vou fazer não, papai disse que não pode. É lindo, é da criança. Um instinto é confiar, um instinto é obedecer, um instinto é seguir. Ela sabe o que deve fazer. Assim nós deveríamos ser para com Deus. Nosso instinto tinha que ser confiar, nosso instinto tem que se obedecer, mesmo quando ainda não temos a compreensão sobre o que é.
Temos que obedecer. E o menino também, uma das características da criança, ele tem uma surpreendente capacidade de perdoar. O que seria de nós, pais, se os nossos filhos não tivessem uma capacidade surpreendente de nos perdoar? Nós somos aqueles que na maioria das vezes somos injustos e cruéis com os nossos filhos. Quando eu falo cruel, não é no sentido de fazer crueldade e maltratar, não é isso não. Cruéis até no sentimento. Não temos e não partilhamos do tempo necessário que eles necessitam, que eles precisam. E isso também é uma crueldade, mas mesmo assim, eu te amo, papai. Uma capacidade sem fim de perdoar. Se faz algo errado e precisa de uma correção, ele chora na correção e com lágrimas diz: eu te amo. Me perdoa. Um coração ensinável, um coração que o perdão é intrínseco a ele, um coração de criança. Por isso, quando nós louvamos aqui, quero ser como criança, eu quero ter essas características. Obediente por natureza, surpreendente ao perdoar. Às vezes a gente repreende nossos filhos por eles estarem fazendo alguma coisa que ele viu a gente fazer. E mesmo assim, eles pedem perdão. O menino perdoa e ele esquece. E quando ele é pequeno, nem consciência disso ele tem. Esse mundo seria muito melhor, muito mais bonito, se pudéssemos perdoar como um pequenino. Ele simplesmente perdoa e esquece. À medida que a gente vai crescendo, a razão vai chegando, a gente começa a querer também, em cima do perdão, relativizar algumas coisas. Eu vou perdoar, mas as marcas eu carregarei. Uma criança, ela sempre fala: eu vou perdoar, e acabou. Perdoar. Coração perdoador é um coração que tem acesso ao reino. Tem um espírito semelhante ao de um menino. É ter sempre dentro de nós o sentido de assombro. Viver em confiança absoluta, com uma fé inabalável. É obedecer instintivamente. É perdoar e deixar para trás. É perdoar e esquecer. E este conjunto de características é o meu e o seu passaporte para adentrar ao reino de Deus. A gente não consegue entrar, isso eu estava conversando ontem com o Paulo, para citar a fonte. Ontem a gente conversando, e algo curioso que a gente tem no nosso dia a dia e não se atenta. Quando a gente vai viajar para algum novo país, que não é o nosso próprio, não é o nosso território, a gente só entra naquele lugar com um passaporte. É o passaporte que nos dá acesso a novos lugares. É o passaporte que nos dá acesso a novos lugares de governo, novos domínios, novos reinos. Eu não sei você, eu tenho meu passaporte, que me concede acesso ao reino de Deus. Não sei se você tem. E o lindo do reino, um outro dia a gente vai falar sobre isso. Mas ontem, pregando lá em 7 de abril, eu me lembrei. Passei 12 anos da minha vida trabalhando na vida pública. Em 2022, foi o final da minha carreira pública, quando eu cheguei em algo que eu achei que era o que eu almejava ser. E quando aquilo foi me apresentado, e era por aquilo que eu orei e chorei, foi aquilo que eu neguei para vir servir ao Rei dos Reis. Mas eu tive uma experiência. E ontem eu chorei quando eu me lembrei. Em 2022 eu tive a oportunidade de ir representando o Brasil. Eu fui a Paris representando a nossa nação. E naquele lugar eu fui para a Unesco.
para falar em nome do meu país. Representar um programa que, junto com a equipe maravilhosa no Brasil, nós desenvolvemos. O maior programa de distribuição de renda do planeta Terra na época era. E quando eu fui ali para Paris e fui recebido pelo embaixador Santiago Mourão, ali na Unesco, o presidente da Unesco, porque eu fui representando uma nação. Eu não sei quanto foi minha passagem, porque a nação me enviou. Eu não sei quanto foi minha hospedagem, porque a nação me enviou. Eu não sei quanto foi o custo da minha alimentação, porque a nação bancou. Eu não sei quanto foi o custo do meu transporte do carro com motorista, porque isso tudo foi na conta da nação que me enviou. Quando a gente começa a exercer o reino e entendemos que nós somos embaixadores do reino, o reino banca a sua missão. Mas entenda uma coisa. Tudo que eu fui para fazer e a missão que me foi confiada eu cumpri. E quando eu cheguei aqui de volta, eu prestei conta de tudo. Não foi uma viagem de lazer. Não foi uma viagem de passeio. Não querendo dizer que lá eu também não me diverti. Não foi isso. Lá no trajeto eu conheci coisas, conheci pessoas. Adquiri mais cultura. Mas eu fui numa missão e cumpri a minha missão. E quando eu cheguei, eu prestei conta da minha missão. E porque eu prestei conta da minha missão, eu tive minhas contas aprovadas. Isso aqui você foi digno. No reino nós temos missão. O reino nos banca. O reino nos envia. Mas no final, tem um relatório de prestação de contas. Eu espero que no final, você também tenha as suas contas aprovadas. Já são 11h59, a gente tem 29 segundos. E no reino, as coisas do rei têm pressa. Se há alguém aqui que ainda não tem certeza que tem seu passaporte carimbado para o reino dos céus, que ainda não convive com Jesus, ou na forma mais prática como a gente fala, se você ainda não conhece e não aceitou Jesus e quer fazer isso hoje, levante sua mão, dê um sinal, eu quero orar por você, se há alguém aqui nesta manhã. Tenho ali 3 segundos, só vou perguntar mais uma vez, tem alguém aqui que não conhece a Jesus ainda e quer conhecer e quer caminhar com Ele? Amém, Deus abençoe em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, por esses ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por essas direções. Te agradecemos, Deus, por essas revelações. Tudo é teu. Toda honra e glória é a ti. Somente a tua é devida. Toda honra, glória, louvor e exaltação. E nós reconhecemos isso nesta manhã e te agradecemos por essa porção de palavra que recebemos com certeza dos céus e do teu reino. Obrigado, Senhor, continua a falar, Senhor, conosco. Ó, Senhor, continua a trazer porções frescas sobre o reino de Deus, para que nós possamos, Senhor, espalhar por onde estivermos, para a tua glória e para a expansão do teu reino, em nome de Jesus. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.